Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Me chamo Beatriz, sou graduanda do 9º período de enfermagem e juntamente com meu grupo, Giovana, Franciele, Mirella e Thaís, iremos abordar um estudo sobre aberrações cromossômicas numéricas. Mas antes de iniciarmos, eu queria ressaltar a vocês que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos ao todo, por isso somos considerados seres heteroploides. Mais para frente, iremos estudar essas divisões de grupo. As aberrações cromossômicas numéricas são aquelas onde acontece alteração no número de cromossomos. Mas o que é isso? Um determinado indivíduo, ele pode apresentar características diferentes no número do cromossomo. Pode apresentar tanto aumento, no número de cromossomos, quanto a diminuição no número de cromossomos. A mutação é uma alteração que acontece no gene, no DNA desse determinado indivíduo. Nem toda alteração ela é considerada positiva, pois algumas alterações estão relacionadas a algumas doenças. Algumas são até conhecidas, como a síndrome de Down e o autismo. E também temos a polidactilias, que são um ou mais dedos, que são extranumeriados, tanto na mão quanto no pé. E também os cânceres, além de outras condições patológicas. Como já falado no início do estudo, nós seres humanos possuímos 46 cromossomos no total, assim somos considerados seres heteroploides. Mas ainda existem mais duas divisões de grupos. Uma delas são os seres euploidia, que é um conjunto de alteração no número de cromossomos. E também temos o segundo grupo, que é denominado de aneuploidia, que são caracterizados pela presença de mais ou menos cromossomos. Logo em seguida, nós iremos aprofundar nesses dois grupos, vamos entender melhor como que funciona essa divisão. Vou falar um pouquinho para vocês sobre euploidia e aneuploidia. O que seria essa euploidia? A ploidia aberrante é a alteração cromossômica que envolve toda a estrutura do cromossomo. Isto quer dizer que o número do genoma sofre essa alteração. Por esse motivo, ela normalmente não oferece condições de sobrevivência do ser, o que pode estar ligado à questão do abortamento espontâneo. O que seria esse abortamento espontâneo? A mulher tem essa gestação e, por algum motivo, devido a essa alteração no cromossomo, ela sofre esse aborto indesejável. E acontece da criança não nascer. Ou, se ela vinha a nascer, ela não sobrevive por muito tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aneuploidia. A aneuploidia não altera todo o conjunto cromossomo, sendo observada apenas o aumento ou a diminuição de um cromossomo. Consiste em mudanças parciais na estrutura cromossômica e é a mais comum de acontecer nos seres humanos, apesar da qualidade de vida não ser tão boa. Ela possibilita a sobrevivência da pessoa. Um exemplo bastante comum de aneuploidia é a síndrome de Down ou a síndrome de Tournier. São 4 tipos de síndrome que a gente vai falar no decorrer do trabalho. Falando um pouquinho mais sobre a aneuploidia, ela acontece por causa de um processo de não disjunção. O que seria isso? Significa que em algum momento na divisão celular, as distribuições do cromossomo ou das cromáticas ocorre de maneira incorreta. Quando ocorre na meiose 1, observa que os cromossomos homólogos não se separam corretamente. Já na disjunção da meiose 2, ocorre a separação das cromátides. Vale frisar que pode ocorrer ainda na não disjunção da mitose, pois forma a formação do zigoto.
A não disjunção leva à formação de células e números incorretos do cromossomo. Quando ocorre, por exemplo, a não disjunção do cromossomo X, um óvulo apresentará 2 cromossomos X, enquanto o outro não apresentará nenhum cromossomo X, quando fecundado. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho na imagem logo à frente do slide sobre a diferença entre as duas, a neuploidia e euploidia. A principal diferença entre as duas, entre a euploidia e a neuploidia, é que a segunda remete a modificações no número de um ou mais cromossomos, e não de uma rede por completo. Como a euploidia, para simplificar, podemos destacar a síndrome de Down, que é mais comum entre as outras 3 síndromes, e que o indivíduo apresenta o total de 47 cromossomos. Portanto, agora você sabe qual é a diferença entre as duas em relação à neuploidia e à euploidia. Fica mais simples de entender quais o efeito de uma alteração genética na vida humana. Cabe relembrar também que a euploidia nos humanos sempre resultará em abortos e mortes precoces do bebê, já que ela impede drasticamente o desenvolvimento saudável do indivíduo. Alguns exemplos das mutações numéricas que acontecem no ser humano são as síndromes de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Down e a síndrome de Edwards. A síndrome de Klinefelter ela é uma síndrome que acomete exclusivamente os homens devido ao cromossomo X extra que eles possuem. O normal é o cromossomo ser XY, no caso da síndrome de Klinefelter vai ser XXY. Essa é uma alteração que se dá no cromossomo de número 46 e 47 normalmente, que acontece durante a anáfase na meiose 1 e na meiose 2 e também pode acontecer durante a mitose. Algumas características dessa doença são o desenvolvimento de mamas nos homens, os testículos são pouco desenvolvidos, eles apresentam também poucos pelos na face, né? Então normalmente não possuem barbas, não possuem pelos nas axilas e os quadris deles também são um pouco mais largos, semelhante mesmo ao de uma mulher. Essa síndrome ela pode ser detectada através do teste pré-natal não invasivo, que é um exame de sangue que pode ser feito a partir da 9ª semana gestacional e serve para diagnosticar não apenas a síndrome de Klinefelter, mas também a síndrome de Edwards, síndrome de Turner e até mesmo a síndrome de Down. A síndrome de Edwards, também conhecida como trissomia do cromossomo 18, ela é uma síndrome bastante delicada porque ela comete toda a gestação da mulher. Inclusive, em alguns casos, é comum que ocorra o aborto espontâneo devido a essas malformações. O feto, infelizmente, ele não consegue se desenvolver no útero e alguns sistemas dele, como o sistema gastrointestinal, não é desenvolvido. Ele também vai ter um comprometimento muito grande do sistema cardiovascular. Por exemplo, se ele nascer, ele pode ter algumas doenças congênitas mesmo, cardíacas, e que se ele sobrevivesse, ele necessitaria de cuidados específicos muito grandes para tentar ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Algumas características dessa doença também são os rins dessa criança, eles já são formados em um formato de ferradura mesmo. São os rins mais atrofiados, eles são fundidos. Além disso, tem também a questão das orelhas serem um pouco mais pontudas e a mandíbula muito reduzida, o que comprometeria, em grande parte, a alimentação desse bebê se ele conseguisse nascer. E quando acontece também da mulher conseguir ele completar a gestação do bebê nascer, ele não tem uma expectativa de vida muito grande. Normalmente ele infelizmente, apenas de alguns dias. Estima-se que seja entre 2 a 3 dias essa sobrevida desse feto. Aqui tem algumas imagens para vocês de como
se dá essa divisão errada, né, que da síndrome de Edwards, e também algumas imagens sobre como que é a formação mesmo do feto física, né? Vocês podem perceber ali que os pés, eles não são certinhos, os dedos, as mãos, elas são um pouquinho mais atrofiadas, né? Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma monossomia que pode afetar parcial ou completamente o cromossomo X, ou seja, ela atinge somente o cromossomo X. Ela frequentemente está atrelada também ao cromossomo sexual 45. Ela é uma síndrome que afeta o sexo feminino, né? E pode ter um índice bem elevado de aborto. Algumas características que acompanham essa síndrome as mulheres têm baixa estatura, os seios são pouco desenvolvidos, os ovários atrofiados e ela pode causar também até uma infertilidade em alguns casos, tá? O tratamento para essa síndrome pode ser aplicações de hormônios ali que contribuam para esse crescimento e esse desenvolvimento corporal, né, hormonal e tudo mais. A terapia com estrógeno também pode ser feita e ela geralmente é iniciada ali naquela fase de pré-adolescência, 11, 12, 13 anos, que é onde começa a puberdade, né? Agora sobre a síndrome de Down, que é uma síndrome mais conhecida, né, que as pessoas falam mais sobre e a gente sabe mais sobre ela também. A síndrome de Down, diferente das outras síndromes, ela é uma neoplodia autossômica, onde é afetado ali, onde é aumentado, né, o cromossomo 21, também conhecido como trissomia do 21. Essa alteração no cromossomo 21 é resultado de uma não disjunção celular durante a divisão enquanto embrião. As características dos indivíduos que possuem a síndrome de Down são várias. E eu vou citar algumas aqui para vocês que, assim, a gente repara mais, né? As pessoas identificam mais sobre elas, que são: os pacientes têm baixa estatura, os cabelos são finos, o pescoço também é curto e largo, sabe? Eles podem apresentar alterações nas impressões digitais, alterações cardiopatas, problemas de visão, desenvolvimento motor. E assim, tratamento para o resto da vida, né, para ajudar o desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, enquanto vivo. Mas pacientes com essa síndrome, além de ter, por mais que tenham todas essas anomalias, essas características específicas, eles conseguem ter uma vida normal. Eu vou falar um pouquinho sobre as causas das aberrações cromossômicas numéricas. Uma das causas dessas alterações cromossômicas é a chamada não disjunção, ou seja, a chamada não separação. Na meiose, o que é a meiose? É o processo de 4 células filhas que vão se desenvolver com metade do número de cromossomos da célula originária. Então, na meiose, o normal é que os cromossomos sejam distribuídos para as células filhas sem nenhum erro e de maneira igualitária. Em casos da não disjunção, da não separação, o que se observa é que os cromossomos homólogos não se separam adequadamente na fase da meiose 1, ou que as cromátides irmãs não conseguem se separar de forma correta durante a fase da meiose 2. Como na não disjunção, na não separação, os cromossomos não são distribuídos de forma adequada, um gameta, o que é um gameta? Gametas são as células reprodutivas que vão formar uma nova vida.
o masculino, espermatozoide, e o feminino, o óvulo. Então, quando um gameta que já está formado recebe 2 cromossomos de um mesmo tipo e o outro gameta não recebe nenhum cromossomo do tipo afetado, quando esses gametas anormais se fundem, se juntam a gametas que são normais, há um zigoto. E o que é um zigoto? É a união do gameta masculino e feminino, é um processo antes da divisão celular. Então, quando o zigoto formado com um número de cromossomos anormais para aquela espécie. No caso citado, há uma aneuploidia, pois apenas um tipo de cromossomo é afetado. Nas aneuploidias, ocorre um aumento ou uma diminuição de um ou mais cromossomos, mas não de todo o conjunto. Então, é um ou mais, mas não do total de cromossomos que tem dentro de um determinado conjunto, né? Nas aneuploidias, então, a gente observa que tem os cromossomos que são anormais, né, que fazem parte dessas aberrações, mas não vamos confundir. É só um cromossomo ou mais. Então, se nós temos 40, então pode ser 1, 2, 3, mas não vai ser 40. E também existem situações em que todo o conjunto cromossômico ele é afetado. Uma alteração que ela é conhecida como euploidia. As euploidias podem ocorrer, por exemplo, devido à não disjunção de todos os cromossomos. Aí, a neuploidia é um ou mais, mas não de todo o conjunto. A euploidia são todos os cromossomos. Então, são todos os cromossomos de determinado conjunto. Então, as euploidias podem ocorrer devido à não disjunção, à não separação de todos os cromossomos ou quando há falhas na divisão do zigoto.